Olá, futuros santos e santas do Exército Celeste, bem-vindos ao canal Santamente. Este é o quadro Curiosidade da Vida dos Santos. Ao longo de mais de 2 milênios de história, a Igreja Católica canonizou muita gente. Algumas estimativas chegam a 20 mil pessoas que são tidas como santas e dignas da devoção dos fiéis. Só o Papa Francisco fez quase 900 santos, embora 800 tenham sido de uma vez só. Os 800 mártires italianos canonizados em 2013. De qualquer forma, é difícil precisar quantos santos existem na Igreja Católica. A questão é que, no meio de tanta gente, existe alguns com históricos curiosos. Além de serem cristãos exemplares e modelos de fé, os santos também foram humanos em suas passagens por este planeta. E onde tem gente, tem história curiosa. Por hora citaremos 6 curiosidades da vida de 6 santos e continuaremos com o nosso quadro. São Jorge, o matador de dragões. São Jorge é um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica, mas você sabe como foi a história da vida dele? A verdade é que pouco pode ser provado realmente sobre ele. O que existe são lendas, incluindo a fama de matador de dragões. Disse que depois de sangrentas batalhas, ele foi para uma cidade da Líbia, que era atormentada por um terrível dragão. Em algumas versões, esse dragão exigia donzelas como sacrifícios. Em outras, o bicho começou exigindo ovelhas e quando as ovelhas acabaram, ele partiu para as crianças. De todo modo, no dia em que Jorge chegou à cidade, o pessoal estava preparando a filha do rei para o sacrifício ao dragão. São Jorge foi lá e matou o bicho, casando-se com a princesa depois disso. Mas como dito, não há como provar nada disso. O que se sabe é que São Jorge foi um mártir que se recusou a renegar a fé, mesmo sob tortura dos romanos que perseguiam os cristãos. O sofrimento dele foi tão comovente que até a imperatriz se converteu. São Magnus, o Viking. A Igreja Católica fica em Roma e é a mais tradicional na Itália e em outros países latinos, como França, Espanha, Portugal e suas ex-colônias. Por isso, a maioria dos santos vem desses países, de modo que a ideia de um São Magnus Viking é no mínimo curiosa. Acontece que Magnus Erlendsson veio de uma família de vikings e foi conde de Orkney, na época em que esse povo ocupou o norte das Ilhas Britânicas. Enquanto sua família continuava tocando o terror na região, Magnus era calmo, como um bom cristão, o que não agradou algumas pessoas. Seu primo, Hakon, o matou, tornando-o um mártir. São Sebastião, o que morreu 2 vezes. A Idade Média rendeu muitos santos mártires, que morreram sem renunciar sua fé, como os 2 casos citados acima. Mas a história de São Sebastião está em outro patamar. Depois de passar anos sendo um cristão discreto e convertendo presos na cadeia onde trabalhava, Sebastião foi descoberto e condenado à morte. Depois de ser transpassado por diversas flechas que deveriam matá-lo, Sebastião não morreu. Ele foi resgatado por uma amiga, Santa Irene, e se recuperou. Mas em vez de ficar quieto e escondido, ele foi atrás do imperador e o advertiu de seus pecados na perseguição contra os cristãos. Aí ele foi espancado e morto. São Cristóvão, o servo. Assim como São Jorge, São Cristóvão é outro santo bastante venerado pela Igreja Católica, mas cuja vida é pouco documentada, existindo muitas lendas. Temos um homem chamado Réprobos, que queria servir a um rei, mas não a qualquer rei, ele queria servir o rei. Então Réprobos saiu pelo mundo procurando esse cara. Ele chegou a encontrar o rei mais poderoso, mas descobriu que até esse homem tinha medo de alguém, o diabo. Aí Réprobos resolveu servir o chifrudo. Mas quando achou um homem que dizia ser ele, percebeu que também havia medo de Jesus. Foi nesse momento que o rapaz encontrou quem ele realmente deveria servir. Sem saber como servir bem a Jesus, Réprobos, que era bem alto e forte, se encarregou de ajudar pessoas a atravessarem um rio. Então apareceu uma criança
que era pesada demais para seu tamanho e quase matou os 2 afogados. Essa criança era ninguém menos que o menino Jesus. Daí vem o nome Cristóvão, que quer dizer aquele que carrega Cristo. São Moisés, o ladrão convertido. Há diversos santos com o nome Moisés, mas esse é conhecido também pelo nome Moisés o Negro. Nascido na Etiópia, ele era um ladrão e possivelmente assassino. Um dia, tentando fugir da lei, ele acabou se escondendo no monastério e se apaixonou pelo estilo de vida do lugar. Resolveu ficar e se tornou um monge, onde trabalhou de modo exemplar pela fé cristã até seus 75 anos. Santa Quitéria, a nônupla. Santa Quitéria era filha de um nobre romano e seu pai queria que ela renunciasse à fé para se casar com outro romano. Ela não queria fazer isso e fugiu, até que seu pai a encontrou e a matou decapitada. Além disso, há uma lenda de que Quitéria era parte de um grupo de gêmeas nônuplas. Quando viu o tanto de filhas que teve, sua mãe teria ficado enojada e ordenou que sua empregada afogasse as meninas em um rio. A empregada ficou com pena e encontrou uma nova casa, onde elas cresceram. Adultas, elas recusaram os pretendentes romanos e iniciaram uma guerrilha para defender seu povo e sua fé. Estes foram alguns relatos de alguns santos e suas curiosidades. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Siga-nos para acompanhar mais curiosidades dos santos. E lembre-se, vivendo santamente, manteremos nossa mente sã, e com uma mente sã, viveremos santamente. Paz e bem.